Olá, professores. Eu sou Fábio, PCNP de Matemática. Vou apresentar uma adaptação curricular feita pensando para um aluno do 7º ano que tem a seguinte descrição. O aluno tem, em relação à atenção e concentração, ele se concentra na sala de aula durante as atividades e seu maior foco de interesse é escrita e desenho. No término das atividades propostas, gosta de ficar desenhando. Quase sempre, durante as explicações de uma atividade, o aluno já responde que sabe o que tem que fazer. É importante ressaltar que ele é capaz de realizar tarefas solicitadas com clareza, porque a adaptação foi feita principalmente nesse aspecto do aluno. Ele ser capaz de realizar tarefas solicitadas com clareza significa que orientações muito complexas atrapalham o entendimento do aluno. Então, as comandas precisam ser todas muito bem simples e claras. E a adaptação foi feita focando nesse aspecto do aluno. O raciocínio lógico-matemático. Realiza atividades relacionadas às 4 operações no registro e mentalmente. É capaz de diferenciar símbolos e algarismos da matemática, realiza e interpreta situações de problema. Realizar e interpretar situações de problema para alunos com DI significa fazer operações muito simples. Então não é parâmetro é outro. O aluno consegue realizar operações simples de adição, simples de subtração. A divisão, ele não tem algoritmo ainda, ele não sabe efetuar, não tem nenhum mecanismo de efetuar divisão. E o assunto tratado está relacionado com a divisão, porque uma adaptação feita é de uma situação de aprendizagem do caderno de matemática do 7º ano, a situação de aprendizagem 3. O material para essa adaptação é uma calculadora, já que ele tem problemas com o algoritmo da divisão, e lápis para colorir. Então, situação de aprendizagem 3, atividade 9 do caderno de matemática do 7º ano, ok? Volume 2. A habilidade trabalhada é a seguinte: conhecer as principais razões constantes presentes em figuras simples, como quadrados, triângulos e circunferências. Essa situação de aprendizagem, depois de analisá-la por inteiro, comparando com a habilidade com a situação apresentada do aluno, a única atividade da situação de aprendizagem que precisaria de uma adaptação seria a atividade 9 da situação de aprendizagem 3. Ela trabalha, como vocês podem ver na apresentação, com uma construção geométrica de uma espiral logarítmica, uma espiral áurea. É importante contextualizar para o aluno a escolha desse tema, mas principalmente é relevante apresentar outros exemplos além do que estão no caderno, para toda a classe, inclusive, porque o exemplo utilizado é uma concha de Nautilus. Segundo o caderno, ela cresce, ela se desenvolve segundo essa espiral, mas é muito difícil você encaixar a espiral áurea numa concha dessa. Ela lembra uma espiral áurea, mas o crescimento não é exatamente o crescimento apresentado na razão, seguindo a razão áurea. Outro exemplo que aparece é o quadro da Mona Lisa, que eu nem coloquei aqui porque não existe uma certeza de que Da Vinci utilizou a razão áurea para fazer o quadro da Mona Lisa. Também outro exemplo que é utilizado sobre razão, o homem vitruviano, um desenho do Da Vinci que ele fez para ilustrar um livro que falava sobre as razões do corpo, não necessariamente a razão áurea, inclusive fica aí a dica para quem quiser contextualizar um pouco mais aí. Mas é óbvio que essa razão ela é observada na natureza, até porque um matemático muito importante que tratou essas razões, que foi o Fibonacci, no século XIII, num livro, ele fez uma proposta curiosa, que seria a análise do crescimento de coelhos. E essa análise era como se fosse um jogo mental, quer dizer, eu tenho um casal de coelhos jovens que não podem procriar, e depois de um mês esse casal está adulto, ele já pode procriar. No outro mês, esse casal adulto teve um outro casal de coelhos que são jovens, não podem procriar, mas depois, no outro mês, esse casal adulto teve mais um casal e o outro casal ficou adulto. A pergunta é, depois de um ano, quantos coelhos tem? E analisando esse crescimento, observou-se que então no primeiro mês tem só um casal, no segundo mês também tem só aquele casal que agora amadureceu, no terceiro mês nós temos 2 casais, um jovem e um adulto, depois 3, depois 5, depois 8, e a soma total são 144 coelhos. Mas o mais importante disso, duas coisas mais importantes do que essa própria joguinho foi, depois foi observado que a razão entre os números da sequência Fibonacci caminham para a razão áurea, que é o nosso estudo aqui. Então, como ele é observado na natureza, muitas outras coisas na natureza apresentam essa característica. Se nós pegarmos o zangão, que é o macho da abelha, eles nascem de um ovo não fecundado, então ele não tem pai, tem só mãe. Então, se nós seguirmos
a árvore genealógica do zangão, você vai perceber que essa quantidade de avós, pais e avós que o zangão tem, segue também a sequência de Fibonacci. Então, se essa sequência ela aparece na natureza, e se a razão entre esses números da sequência caminho para a razão áurea, é óbvio que nós tínhamos que esperar a razão áurea aparecendo na natureza. É matemático e não é nada mais além disso. Então, essa contextualização faz parte, inclusive, da nossa adaptação, porque faz com que o assunto tenha mais significado. Então eu coloquei para vocês aqui algumas informações importantes na apresentação, inclusive vocês viram aqui o gráfico do crescimento dos coelhos. Acho que também eu deixei de falar sobre o crescimento de algumas plantas, cuja quantidade de nós encontrados alinhados, né, na horizontal também seguem a sequência Fibonacci. Portanto, se você dividir a quantidade de nós de uma linha superior à inferior, você também vai encontrar a razão áurea. Bom, outro símbolo que aparece no Donald Depois da Matemática, que é muito utilizado quando vai se tratar esse tema, é o Paternon, que o seu arquiteto, Fídias, que é o que dá o nome para essa razão áurea, Φ, né? A letra Φ foi tirada desse nome. Nós não temos certeza de que ele utilizou a razão áurea. Com muita boa vontade, nós enxergamos muita razão áurea no Paternon. Se pegar um pedaço da escada e acertar o teto, você consegue encontrar algumas razões lá, mas não se tem certeza. O que eu quero dizer é que existem vários outros exemplos que certamente representam a razão áurea, que talvez ilustrem melhor essa razão que é tão... O cartão de crédito, por exemplo, o formato de alguns cartões, a folha, não a folha A4, a folha aquela papel ofício, ela chega muito mais próximo da razão áurea, do retângulo áureo, né? O importante é que nessa atividade, os alunos vão ter que entrar em contato com algumas razões que são importantes no cotidiano dele, que são observadas. Então, vai ser discutido lá, apresentado para eles, densidade, que é razão entre peso e volume, massa e volume. Vão aparecer várias outras razões. Uma delas é a razão áurea, que tem a sua importância histórica e tudo mais. Vamos para a questão em si. Bom, eu vou ler para vocês como está a orientação no caderno do aluno, da atividade. Então aparece assim, etapas. Usando um compasso, trace 1/4 de circunferência no quadrado maior à direita, com o centro no ponto A, e raio igual ao lado desse quadrado. Como vocês podem ver, esta comanda é complexa para todos os alunos, não só para alunos que têm dificuldade em entender comandas muito complexas. É uma comanda complexa e existem mais duas comandas, né? A segunda é, faça o mesmo com o segundo quadrado maior, em cima à esquerda, com o centro no ponto B, de modo a dar continuidade ao arco anterior. Repita essa construção para todos os quadrados internos ao retângulo. O resultado final é a espiral áurea. Então os alunos aqui vão seguir essa comanda e construir uma espiral áurea que já está pré-desenhada. O retângulo áureo está pré-desenhado, ele só vai então seguir fazendo os segmentos circulares. Então a figura ficaria desse formato aqui, para vocês verem. Então esse seria a primeira comanda, né? Você então coloca o compasso no ponto A, vocês podem ver ali embaixo, e traça esse risco vermelho. E aqui vocês veem nesse outro slide como ficaria a figura final. O aluno faria isso repetidas vezes até onde conseguir enxergar e faria então a espiral áurea. A proposta é simples, é somente modificar as comandas para deixar mais simples, tirando a utilização do compasso. Então a construção vai perder um pouco da sua característica de construção e substituindo por esta figura. Olha só, adaptação curricular. Questão 9, atividade 9. Preencha a linha tracejada formando a espiral áurea. Porque o importante, depois de toda a discussão sobre a razão áurea, a sua história, onde você pode encontrar na natureza, a busca do homem pela razão áurea, daí sim eu acho que encaixa todos os exemplos. Que a busca do homem por esse número que teria uma representação especial. Aí vale a pena apresentar todos os exemplos, né? Inclusive os que você talvez discorde, que seja encontrada a razão áurea. Aparecem outros fatores, você pode colocar a formação de furacões, que eu não acredito que se apresente toda vez na razão áurea, porque eu teria que fazer um experimento científico e utilizar todas as imagens de furacões e ver se todos apresentam essa característica. Enfim, depois dessa discussão, a construção ela vai só fechar esse conceito de razão, ou seja, o conceito
de que existem grandezas no cotidiano do aluno que se relacionam, criando índices que nós chamamos de razão. Este que é o ponto. Eu não posso perder o foco, né, numa atividade final, é a última atividade, a construção geométrica é a última atividade, então a construção dele vai ser seguir a linha tracejada, porque é onde ele consegue. O importante da adaptação curricular são esses aspectos. Primeiro, a figura utilizada pelo aluno, que vai ser apresentada para o aluno, a adaptação, a figura tracejada, ela é a mesma figura que todos os outros alunos estão utilizando, ou seja, o aluno vai se sentir incluído na atividade. Quer dizer, uma ação diferente dessa, pensando de outra forma, você acaba causando uma exclusão em vez de uma inclusão. O aluno não vai se sentir incluído na sala se o material dele não estiver conversando com o que os colegas estão utilizando. Então, a primeira intenção é esta: utilizar materiais visualmente que representem ou tenham alguma ligação com o que os seus colegas estão utilizando. Então, nós aqui conseguimos, por ser um aluno que tem tantas dificuldades, utilizar a mesma figura, com a adaptação de deixar a linha tracejada já para ele seguir. Então a primeira comanda, trocando por aquela que nós vemos aqui, é a seguinte: preencha a linha tracejada formando a espiral áurea, só. Então a atividade 9 ele não vai deixar de fazer, porque ele não teria condições. Ele vai fazer a atividade 9, só que seguindo a adaptação. Então preencha a linha tracejada formando a espiral áurea. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, preenchido meio à mão lá. E então aparece um pequeno questionário para ele, levantamento de hipóteses. Nesse caso, a habilidade foi um pouco desfocada, porque eu precisei repetir o tema da atividade anterior, da 8, para reforçar a atividade 9 como sendo um reforço da atividade 8 e também para não ficar uma atividade vazia. Preenche a linha tracejada e só, acabou. Então foi colocado um questionário aqui, algumas questões para ele pensar sobre a figura. A primeira é simples também, comando simples, né? Você reconhece algumas formas geométricas nesta figura? Quais? Então espera-se aqui que ele reconheça, por exemplo, retângulo, quadrados e até triângulos, porque não acredito que ele fale que ele está vendo uma seção circular, mas que ele possa fazer uma comparação dessa seção circular a triângulos, por exemplo, que não está totalmente errado segundo o ponto de vista dele. Então aí a outra orientação, essa é bem simples, né? Você reconhece algumas formas geométricas, quais? E ele vai escrever. Pinte o maior quadrado de azul. Então o maior quadrado que ele reconhecer ali, ele vai pintar de azul. Outra comanda simples e direta, claro. A terceira é pinte o segundo maior quadrado de vermelho. E a quarta é, com a sua régua, meça um dos lados do quadrado azul. A comanda é mesmo para ele pegar a régua e medir, não poderia ser só meça, por exemplo. A comanda tem que ser bem clara. Então com a sua régua, meça um dos lados do quadrado azul. Na questão, na letra E, ele simplesmente marca qual foi o comprimento encontrado, a medida encontrada. A pergunta é a seguinte, né? Com a sua régua, meça um dos lados do quadrado vermelho. Então o que ele fez com o azul, ele fará com o vermelho, mas com a comanda de novo. Não faça novamente, repita os passos D e E. Não. A letra F vem dizendo de novo a mesma comanda, só que agora com o quadrado vermelho. Com a sua régua, meça um dos lados do quadrado vermelho. E aí a letra G, o lado do quadrado vermelho mediu um espaço para marcar centímetros. Então ele tem agora duas medidas, o lado do quadrado maior azul e o lado do quadrado menor vermelho. Okay? Por último, que nós fizemos aqui fomos aumentando o grau de dificuldade para ele chegar até onde ele conseguir. Faça uma divisão da medida do quadrado azul pela medida do quadrado vermelho. As duas medidas que ele encontrou, ele vai dividir uma pela outra. Então esse número tem que dar próximo de 1,618 ou alguma coisa próxima disso, vai dar exatamente, não é um número racional. Então, embaixo só conclusão, este número é chamado razão áurea, é o número de ouro. Então, essas comandas simples, ele estará fazendo atividade muito similar à dos seus alunos, só que adaptada então às suas necessidades. Ok? Então eu agradeço a todos e até uma próxima videoconferência.